Você conheceu a Maria Prestes em 2012, quando você estava saindo da faculdade de jornalismo, ou quando você estava saindo do teu trabalho de jornalismo, né? Eu acredito que você estava migrando de carreira, não sei, para o documentário. Mas eu queria saber como que nasceu esse desejo de retratar a trajetória dela em documentário. Bom, quando eu conheci a história da Maria, foi bem nessa fase mesmo, que eu estava migrando do jornalismo para o documentário. E eu fiquei muito chocada como que aquela história nunca tinha chegado até mim. Como que eu, mesmo sendo jornalista, e na época eu cursava história e também como historiadora, como que eu não conhecia a figura da Maria Prestes, né? É, E aí eu acho que eu vi nela, né, para além de uma história inédita para contar, né, um carisma muito grande, e ela me representava muito nas coisas que eu acreditava, né, em relação aos ideais dela e também na forma como ela se relacionava com as pessoas. Né? A Maria era uma mulher do diálogo, assim, da política de base, que tinha uma agenda intensa de palestras, de visitas a espaços do MST, universidades, ocupações, né? Então a Maria, ela era assim uma ótima garota propaganda dos ideais que eu acreditava, sabe? Para além de ser uma história incrível de uma mulher que tinha conseguido conciliar os papéis de mãe, militante, revolucionária, sabe? E que tinha vivido muitos anos na clandestinidade e que talvez por isso tivesse a sua história tão obscura, né? Enfim, ela usava um pouco dessa não imagem para se proteger, de certa forma. A gente conhece a Olga Benário, a gente já viu o filme da Olga Benário, a gente conhece a trajetória, mas a gente não conhecia a Maria, né? E pensando nisso, assistindo ao teu filme, eu consigo enxergar muitos elementos de metalinguagem. Tanto a metalinguagem da documentarista que se apresenta dentro do documentário, seja encenando o documentário, seja narrando o documentário, quanto também eu consigo enxergar os percalços e tuas hesitações como diretora. Eu diria até os momentos em que você muda a rota. E me corrija se eu estiver errado, mas quando você traz a neta da Maria, que faz a reconstituição do papel da Maria, você se arrepende e você transforma isso num elemento de discurso dentro da narrativa que mostra como a cultura machista, a cultura patriarcal está internalizada dentro dos nossos comportamentos e mesmo nos nossos modos de representação. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho da metalinguagem, como foi esse processo de construção, que é um processo de anos, perceptivelmente através dos vídeos de arquivo que você mostra, como foi esse processo de correção de rumo, esse processo de se enxergar como personagem do seu próprio documentário? Foi um processo longo e sofrido. Foi, porque quando a gente está lidando com as coisas que nos afetam, elas nos afetam mesmo, né? Para o bem e para o mal. Então, eu vivi intensamente a realização desse filme, né? Primeiro, por ser meu primeiro projeto de longa-metragem. Eu entendi, quando eu conheci a Maria, que aquela história não caberia numa reportagem ou num curta-metragem, que era o que eu tinha feito até então. Então, beleza, vou fazer desse meu projeto de longa-metragem. E aí eu tinha uma proposta que era: eu não queria fazer um filme com as pessoas dizendo quem era a Maria Prestes. Para mim era muito importante que ela se apresentasse no filme e que eu filmasse ela em situações do cotidiano, né? Ela era uma senhorinha já de 80 e tantos anos, mas aguerrida, né? Enfim, que frequentava, que tinha uma agenda política, né? E tinha uma postura muito admirável, assim, no mundo, né? Nas suas relações, né? Ela conversava saía de casa, conversava com todo mundo
né? No caminho, ela chegava numa cidade nova, ela já sabia dos problemas daquela cidade porque ela conversava com o feirante, conversava com o gari, conversava com o vendedor, ela comprava a roupa do lugar para poder andar e passar despercebida na rua. Ela tinha umas coisas assim muito de quem está ali fazendo essa militância de base, mas de uma forma orgânica, sabe? De uma forma espontânea. E aí, quando eu me vi no desafio de narrar essa história, quando eu não podia mais ter ela se narrando e eu tive que narrar, para mim foi bem difícil, porque eu nunca tinha feito um filme narrado. Os meus filmes não têm essa proposta. Não é uma linguagem que eu adoto e muito menos vanglorio. É uma linguagem que eu respeito, mas não é a minha linguagem, né? Então, eu tentei que outras pessoas narrassem. Eu fiz uma experiência com duas outras pessoas, com a minha irmã, que é atriz, que acabou me dirigindo nessa narração, e com uma amiga também, que é narradora, contadora de história. Mas aí eu entendi que tinha que ser na primeira pessoa mesmo, que só eu que sabia o sentimento de cada palavra daquela que eu tinha escrito e o que cada vírgula representava, né? Então eu encarei esse desafio, eu procurei me apropriar das expressões e palavras e trazer para minha fala toda a fala da Maria que eu não podia ter. Acho que eu fui bem sucedida, assim, pelo feedback que eu tenho da própria família, né? Que consegue identificar, né? Esse vocabulário da Maria, né? Digamos. E aí, enfim, uma vez que eu estava narrando o filme, e eu tinha que lidar com o meu material já produzido, eu não podia produzir novos materiais. A minha forma de explicar isso para o público foi o que você está chamando de uma metalinguagem, né? Que é um filme, de certa forma, sobre fazer um filme, né? Os desafios de se fazer um filme. E aí eu tinha toda essa sequência ficcional que eu coloco a Maria nesse lugar de dona de casa, que é um lugar que as pessoas usam para desqualificar a Maria, na verdade, né? Quando eu falava de Maria, estou fazendo um filme sobre a Maria Prestes, aí todo mundo falava, ah, legal, mas ela é quem? Ela é filha do Prestes? É irmã do Prestes? As pessoas não sabiam. Ah, não, ela é viúva do Prestes. Ah, tá, e quem sabia falava, ah, não, mas a Maria, ela não era empregada do Prestes? Ela não era... Ah, a Maria era, serviu o cafezinho lá na casa do Prestes. Sabe assim, então tinha toda uma limitação que impunham a ela, como se não fosse, na verdade, estrutural na vida da mulher conciliar as tarefas domésticas com as tarefas, né, profissionais, enfim, sociais, né? Então eu de alguma forma quis trazer isso para o filme. Eu quis trazer essa imagem de doméstica para dizer, ela não era só isso, sabe? Que muitas pessoas pensam. Quando eu fui filmar, eu reproduzi sim essa imagem, mas depois eu entendi que ela não era representativa da minha protagonista. Então eu acho que eu me colocar nesse momento, reconhecendo o machismo estrutural, reconhecendo uma narrativa hegemônica que até a mim me iludiu, né? Eu acho que é até didático, né? Se tornou até didático, né? No fim das contas. É corajoso, né? Porque o documentarista, às vezes, ele se blinda à frente do seu sujeito, à frente do seu objeto narrativo. E em modos como esse, no qual você se introduz dentro do documentário, você acaba se expondo, né? Você acaba deixando mais em evidência tanto tuas posições políticas, quanto tuas crenças, teus valores e também tuas fragilidades dentro de uma sociedade, como você falou, uma sociedade hegemônica.
em vez de cortar a cena, que poderia ser a solução mais fácil e ninguém saberia o que aconteceu, você traz essa cena. E aí você menciona que a Maria, ela termina ficando no imaginário de algumas pessoas, fica presa nessa ideia de uma dona de casa e que acaba sendo o destino de muitas Marias. E aqui utilizando-na como metonímia para entender as personagens femininas que ocupam os demais polos da narrativa. Elas sempre existiram na tua concepção inicial? E aqui eu me refiro a Dilma, eu me refiro a Olga, eu me refiro a Marielle, eu me refiro a Maria Bonita. Todas elas sempre coabitaram esses espaços de luta que você tão bem expressa? Sim, na verdade, a Maria Bonita foi uma das últimas que entrou no filme. Foi um insight da montadora, né, que trouxe essas imagens a partir de um material de pesquisa que a gente encontrou, que é o que abre o filme, que fala de 9 Marias que encheram as páginas da história do Brasil, né? Então, essas Marias, essas primeiras Marias, digamos assim, né, do início do século, né, a Maria Quitéria, ou até do século passado, Maria Bonita, né, Maria Curupaiti, essas Marias vieram do material de pesquisa. A Dilma já estava no filme desde sempre, porque a gente começou a filmar com recursos em 2016. Foi o ano do golpe. Então, a Dilma era a pauta principal da Maria Prestes. Onde ela chegava, ela falava fora Temer. Primeira frase dela, sabe assim, ela já chegava no fora Temer. E aí ela fazia todo o discurso de reconhecimento da importância das mulheres que foram perseguidas e torturadas no Brasil, né? Citava muitas mulheres, entre elas a Dilma. Então, a Dilma já estava no filme, não com tantas imagens, né? Eu fui buscar as minhas imagens da Dilma no meu acervo pessoal na hora que eu me vi com essa restrição na montagem. Então, a Dilma cresceu, né, na versão final do filme, e a Marielle também já estava. Aquela cena que a Marielle aparece é na casa da Maria, né? É um jantar assim que ela foi eleita, comemorando aí a votação expressiva que ela teve. E aí também a Marielle cresceu no filme por conta da tragédia, né? Do que aconteceu depois, em 2018, quando ela foi assassinada. E esse material pós-morte da Marielle era um material que eu tinha filmado como militante mesmo, assim que aconteceu esse crime, eu saí para as ruas com a minha câmera para filmar. Foi a forma que eu me relacionei com isso, né? Eu como jornalista, como historiadora, como cineasta, né? A minha forma de lidar com isso foi se eu saía para a rua sozinha com a minha câmera filmando e fiz isso durante vários dias e acabei fazendo um filme manifesto, né? Que eu postei na internet um mês depois, enfim, que não era um objetivo de cinema. Mas na hora que fui montar o longa, eu peguei todo esse meu material dessas mulheres que já estavam no filme e enriqueci, né, os seus retratos e as suas histórias. E Quem mais? Você termina. falou a Olga. A Olga já estava no filme, né? Como que a Olga não ia estar no filme, né? Porque a Maria é a segunda mulher do Luiz Carlos Prestes, né? A Olga conheceu o Prestes numa situação semelhante à Maria, né? Era a luta contra Vargas, né? Era Partido Comunista ilegal. A Olga veio para o Brasil com Prestes, para o Levante Comunista de 35, foi presa em 36 e depois foi deportada para a Alemanha. A Maria conheceu Prestes em 52, quando o Partido Comunista estava novamente legal e a gente novamente tinha, né, um governo, é, enfim, que era um governo que não reconhecia, né, o Prestes como uma liderança política, né? Ele estava novamente clandestino e a Maria estava também como segurança dele. Então a Olga sempre foi uma referência para Maria também, né? Desde pequena, quando ela ouviu falar de Olga criança, o pai dela contava para ela a história da Olga, sabe?
Então, são mulheres que já atravessavam a vida da Maria e que só ganharam mais importância com essa nova montagem, né? Com a montagem final. Mas pegando carona na Marielle, e até margeando um pouco nosso bate-papo sobre filme propriamente dito, como uma cineasta do campo progressista, e considerando o fato de que aquela cena da Marielle é uma cena bem interessante, que a Marielle fala sobre argumentação e sobre como a argumentação, ainda mais dentro dos plenários, e aqui os plenários dos parlamentos estadual e municipal e federal, e também o parlamento da vida, que é o parlamento da rede social, uma argumentação acaba hoje em dia quase sendo um esforço em vão. É triste até, porque eu sou um crítico de cinema e basicamente quando eu defendo que eu gosto ou que eu não gosto de um filme, eu tenho que argumentar. E hoje eu vejo que as pessoas estão muito mais tragadas pela paixão, e aqui a paixão mais alienada do que uma paixão consciente, uma paixão lúcida. E eu queria saber de ti, de uma cineasta do campo progressista, como é que nós podemos fazer o que a Marielle pensava fazer ou tentava fazer, que era argumentar, era mudar a cabeça das pessoas conversando. Como que a gente consegue fazer isso no dia de hoje, à luz das eleições municipais que nós tivemos há algumas semanas, e considerando também o fenômeno das redes sociais, o fenômeno desses hiperestímulos, desses cortes que parecem dar vitória argumentativa a pessoas que, na verdade, foram massacradas no debate de ideias. Bom, sobre a Marielle, né? O que que a Marielle fala, né? Ela fala duas coisas que têm a ver com isso que você falou, né? Primeiro, ela fala que da dificuldade dessa argumentação no próprio plenário da Câmara, né? Nos próprios parlamentos, né? Municipais, estaduais, né? Ela fala, não adianta você ir lá defender uma proposta cheia de argumentos, argumentos irrefutáveis, né? Dados, né? Justificativas, porque na hora da votação os candidatos votam de acordo com os fechamentos dos seus partidos, né? Então tem esse primeiro ponto aí que a Marielle fala sobre a dificuldade de você ganhar no argumento, que acho que é isso que você está falando, né? Qual é, né, a dificuldade de ganhar no argumento. Então, para quem está na política institucional, né, eu acho que para a gente que é público é interessante entender isso, essa dinâmica de quem está lá fazendo política, que por mais que eu tenha argumentos e provas né, e uma proposta maravilhosa, eu não consigo aprovar se eu não tiver num acordo com os meus colegas, né? Isso é muito preocupante na política partidária do Brasil, na política do Brasil, na democracia brasileira e principalmente em relação à política que se faz entre partidos, né? Agora, outra coisa que você falou é sobre a dificuldade do trabalho de base mesmo, né? Que é outra coisa que a Marielle fala, que é a gente tem que fazer esse debate da política assim, aqui, vamos se encontrar aqui, vamos, né? No caso, eles estavam tomando uma cerveja lá em homenagem a Maria Prestes, mas enfim, é cinema com debate, é cerveja com debate, é samba com debate, né? Quais são os espaços que a gente pode estabelecer um diálogo entre o eleitor e os candidatos, né? Eu acho que o problema é o individualismo, né? Eu acho que o problema é a falta de diálogo entre as pessoas que a Maria dizia isso. Você tem que ir na reunião de moradores do seu prédio. Você tem que ir na associação de moradores do seu bairro. Você tem que resolver aquela calçada que está com um buraco ali. Vocês têm que se juntar e brigar por isso, né? Então, eu acho que a falta de engajamento das pessoas nas questões comuns é o maior obstáculo da política, né? Cada um fica só seguindo a sua vida, correndo com o seu celular, vendo cortes, né? Que é o que você está falando aí. Então, se eu sigo, dependendo das pessoas que eu sigo, eu tenho acesso, né, à informação
manipulada para mim, porque o algoritmo, né, esse grande vilão, o algoritmo, né, atual, ele não funciona só para produto, né? Ele funciona também para manipulação, né, do pensamento das populações, né? Manipulação das eleições, né? Aí a gente viu agora lá com o Pablo Marçal em São Paulo, né? O cara fez uma competição de cortes, né? Valendo dinheiro, né? Quem tivesse mais views ganhava mais dinheiro, né? E aí onde é que entra aí a discussão do bem comum, quando na verdade, né? As pessoas estão, né, se preocupando só com si próprias, né? Então acho que esse é o maior desafio hoje, né? O diálogo ao vivo, né? Ou transformar a internet de fato numa arena, né? Acho que isso seria interessante, mas não, não conseguimos ainda usar essa ferramenta a nosso favor. Ainda tem esperança. Mas o interessante é que a internet não vire uma arena de gladiadores, vire uma ágora, mas não uma arena em que as pessoas. Hoje ela é uma arena de gladiadores, né? Em Sim, que sim, de verdade. cancelamento e de ódio, que seja uma ágora. Eu tenho um quadro, né, na minha newsletter, eu estou tentando montar uma lista de 1001 filmes para assistir antes de morrer, mas esses filmes estão sendo montados não por mim, ou não apenas por mim, mas também por vocês, artistas com que eu converso, com que eu dialogo, e eu queria que você pudesse adicionar um filme que você considera imprescindível, um filme para ver antes de morrer. Bom, eu não sei se esse já está na sua lista, mas eu ia sugerir nacional A Vida Invisível, do Karim. Com Eu estou apenas a primeira. procurando aqui o nome de um outro filme que eu amei. Eu acho que é Chavela. Chavela. Sabe que eu não. Chavela é um filme sobre a Chavela Vargas. A Chavela Vargas é uma cantora mexicana, costarriquenha, e ela tem várias músicas dela nos filmes do Almodóvar. E tem um filme que uma documentarista fez sobre a Chavela, chama Chavela. É muito bom esse filme. Fiquei muito emocionado, sensibilizado um trecho do filme no qual uma personagem muito relevante para a tua história, ela desautoriza a utilização da imagem dela. Eu não vou nem citar o nome dela para que não seja este spoiler, para que seja um spoiler menor, ou para que a pessoa não perceba o que seja. Mas como foi criativa, como foi emocionalmente, primeiro, e depois criativamente contornar essa desautorização, essa não autorização? Essa questão é sempre uma dúvida se a gente dá o spoiler ou não, né? Porque eu acho que é muito melhor quando a pessoa vê o filme sem saber, né? E ela cria essa expectativa de que vai ver essa personagem. Bom, para mim, isso foi, primeiro, emocionalmente, um baque muito grande, assim. Eu fiquei bastante deprimida na época. Eu acreditava muito, como eu digo no próprio filme, né? Eu acreditava muito na fala dessa personagem, né? Também, né? Não só na sua imagem. Mas eu rapidamente virei a página para Marias. A primeira coisa que a gente teve que definir foi qual seria o novo nome do filme. E aí eu tinha duas sugestões. Falei, ou o filme vai se chamar Marias, ou o filme vai se chamar E Agora, Maria? Fiquei assim nessa questão, e aí a gente acabou indo para o Marias, e aí eu já sabia que o meu caminho era valorizar mais as personagens que tinham imagem no filme, né? Mas sem perder de vista o meu fio condutor, né? Que era a minha protagonista. Então, eu chamei uma montadora que tinha experiência com filme narrativo, desse tipo de filme, em primeira pessoa, né? E foi muito. A gente passava horas, dias, meses na ilha de edição, vendo material, revendo, experimentando coisas, procurando novos arquivos. Eu tive que refazer uma pesquisa para trazer mais imagens de mulheres,
por exemplo, as imagens da Rússia que eu tinha eram imagens. Eu não tinha tantas imagens da Rússia quanto eu acabei tendo nessa versão final de mulheres russas, né? Então, eu meio que voltei a alguns arquivos em busca de mulheres que pudessem suprir essa falta, né? E, ao mesmo tempo, construir essa personagem. Porque, na verdade, a história da Maria sempre, para mim, foi a história de uma brasileira, né, que nasceu no Nordeste, que enfrentou a pobreza na sua infância, que se engajou na luta pela reforma agrária, que militou contra a ditadura, que viveu na clandestinidade, que teve 9 filhos, que foi exilada. Então, a história dela é a história do Brasil. Então, eu sabia que eu podia ilustrar qualquer ausência, né, com outras mulheres que também tivessem vivido esses mesmos episódios, né? E essa mesma realidade.